E aí, meu povo, tudo tranquilo? Como é que tá aí o clima? Esfriou um pouquinho, tal, coisa boa, né? Como eu tinha prometido para vocês e tudo, trazer aqui um pouco dessa história envolvendo aí a carne é fraca, né? O nome da operação, frigoríficos e a Polícia Federal, né? Que inclusive nesse ponto a gente tem que começar a enxergar e procurar entender também como as coisas funcionam. Por quê? Porque nosso judiciário, não só o judiciário, mas vários setores públicos, eles têm uma parcela grande de corrupção dentro deles. Inclusive é normal, até infelizmente é normal, você ver algumas decisões tendenciosas e algumas coisas que acontecem. E eu acho que a única instituição pública que eu defendo aqui escancaradamente, a única, eu acho que é a Polícia Federal. Por quê? Porque até hoje a gente vê a Polícia Federal tomando medidas, inclusive contra membros do judiciário, contra políticos poderosos e tal, etc. E não até agora, pelo que a gente pôde observar durante todo esse tempo, eles não têm tomado nenhuma medida das que a gente vê acontecer em vários órgãos públicos. Quais são essas medidas? Fulano é membro é membro do judiciário, membro de qualquer repartição pública e favorece fulano porque é amiguinho dele. Entendeu? Esse tipo de coisa no serviço público. Quer ver? Quantas vezes você foi no serviço público e pareceu que você estava pedindo um favor? Ou seja, o Estado não funciona. O Estado só funciona mal e porcamente para os amiguinhos do rei e os amiguinhos dos funcionários do Estado, né? Porque na verdade o brasileiro, mas isso é culpa do brasileiro. Por quê? O brasileiro trata o membro do grupo estatal como se fosse algo além, e na verdade é de igual para igual, independe de cargo. O problema já nasce por aí, é um problema na verdade na cultura do brasileiro, é uma herança de viver de joelho com o nariz enfiado na terra. Nenhum policial é a mais que você, nenhum juiz é a mais que você, ninguém é a mais que você. Você precisa ter essa consciência para poder, inclusive, combater a corrupção dentro dos setores públicos. Que aí é a hora, muitas vezes, que muita gente fala que eu sou doido, né? Que eu acabo batendo de frente com gente poderosa e tal, etc. Mas é assim, ué. Para mim parar, tem que me matar. E depois da minha morte ainda vem mais coisas, né? Porque lógico que a luta ela é contínua, né? Isso não é assim. E a população, se alguém estiver observando, né? Porque eu acho que as pessoas estão observando e os próprios políticos e os próprios corruptos já estão cientes que a população ela está despertando, a população está tomando postura, a população está adquirindo senso crítico. Não é à toa que vocês viram um movimento maciço para limitar a internet. Porque através da internet muitas pessoas estão se comunicando e muitas pessoas estão fazendo a diferença. E, inclusive fora da internet também há vários movimentos, só que a internet fez o elo entre vários grupos e pessoas. Então essas pessoas lutam contra a injustiça, contra a corrupção, e isso aí mostra o amadurecimento do país. Agora vamos analisar aqui essa coisa dessa operação A Carne é Fraca, né? Eu coloquei aqui o título A Carne é Fraca, mas a culpa é da Polícia Federal. Por quê? Porque eu vi, inclusive, pessoas inteligentes, o que me assombrou, né? Aí depois que essas pessoas questionaram, eu falei, não é possível, eu vou ter que questionar isso, vou pesquisar. Eu separei um bom tempo aqui, analisei essa questão, as informações que foram surgindo. Peguei algumas matérias, coloquei aqui, tem as fontes, tudo certinho aqui para vocês. E aí vocês depois, se quiserem, se não confiarem no que eu estou falando, vocês podem pegar e aprofundar. Pode aí pegar e estudar a respeito através dessas fontes ou até mesmo me apresentar outras fontes. A questão é, o pessoal falou que isso é um golpe da Polícia Federal, que a Polícia Federal está ligada a movimentos, não sei o que, globalistas e blá blá blá, que está destruindo a balança comercial. Peraí. Para início de conversa, quem está destruindo a economia brasileira é o tamanho do Estado, né? Para vocês, tudo bem funcionário público ganhar 30 mil reais e se aposentar com 30, 80 e vai lá quanto?
Se para você está tudo bem, para mim está tudo errado. Eu não concordo com o funcionário público ganhando mais de 10 mil reais. Eu não concordo que o funcionário público tenha regalias além de qualquer outro cidadão brasileiro. Porque o cidadão brasileiro está aí exposto a sol, chuva e etc. Tem que preocupar em fazer o pão de cada dia e tal. Não estou desmerecendo o funcionalismo público. Só que tem um detalhe. Com essa questão da terceirização, por exemplo, tem gente que já ficou apavorado. Por quê? Porque perde a suposta segurança. É possível dar essa segurança? É possível que essa pessoa tenha um cargo público? É. Mas os salários e regalias, os salários e vantagens têm que ser revistos. Vocês entendem como é que a coisa funciona? Mas aí nós vamos entrar nesse assunto depois. Então tá aqui, eu vou pegar alguns trechos aqui, vou debater e vou pensando junto com vocês para vocês começarem a entender um pouco da carne é fraca. E, antes que eu me esqueça, já vou lembrar aqui logo, é importante que vocês compreendam que nós precisamos proteger a Operação Lava Jato, a investigação da Lava Jato. Por quê? Porque logo vai chegar nos magistrados que vendem sentença. Logo vai chegar em outros grupos que causam grande dano ao país. Então é preciso sim proteger a Lava Jato. Mas isso aqui é só para caso eu me esqueça, por isso que eu já estou adiantando. Vamos a um trecho aqui, vamos analisar. Eduardo Tondo, professor de Microbiologia de Alimentos do Instituto de Ciência e Tecnologia de Alimentos da UFRGS, explica que o ácido ascórbico é usado para manter a cor rosada da carne em produtos curados, processados como salame e presunto. Isso é a vitamina C, né? Tudo bem. Aí isso aí foi inclusive o estopim para vários argumentos falando que a Polícia Federal foi exagerada. Vamos pegar aqui que ela foi exagerada. Ok. Mas será que ela está errada? Nós vamos aqui olhar, ver direitinho, peraí. Aí, abre aspas. O problema do uso de aditivos é que a carne que estava estragada aparenta não estar mais. Aí a pessoa come e causa surto de intoxicação. Explica, né? Fecha aspas. Abre aspas de novo. Dependendo da dose, o ácido ascórbico pode ser cancerígeno. Carne processada recebe aditivos para conservar e manter a segurança. E não há problema se a dosagem for respeitada. Ponto. Mas carne in natura não pode ter nenhum aditivo. O uso em carne in natura é fraude. E aí? O que vocês acham disso, né? Se cometeram esta fraude de acordo com a matéria e de acordo com o que foi apresentado, então eu não entendo o que as pessoas estão brigando tanto. Ou será que é melhor manter a balança lá, mantendo o estado desse tamanho, mas você e sua família, seu filho, sua mãe, etc., consumindo produto de qualidade duvidosa? Aliás, brasileiro em questão de qualidade duvidosa, né, de alimentos, bebidas e tal, etc., eu não vou nem questionar, porque brasileiro, ele se enxerga como cidadão de segunda categoria. Não é à toa que vocês, né, pegam cerveja ruim, café ruim, e eu lhes desafio, busquem esses mesmos itens do tipo exportação. E depois contem nos comentários como é que é a experiência. E aí vocês analisam o preço. Aí você olha, mas esse produto sai aqui do Brasil, por que ele é tão mais caro para o brasileiro? Pensa, né? É que vocês estão acostumados a ter o nariz na terra e ficar puxando o saco e sendo tratado como cidadão de segunda classe durante muito tempo. Por isso que alguns de vocês até ficam assim, quando eu bato de frente com gente metida a besta, gente que acha que é imortal, que é imune, que é o caralho, e aí vocês ficam meio assim, mas a verdade é essa. Ninguém é maior que ninguém, não. Pode ser melhor se tiver mais princípios morais, se tiver mais habilidades, se for um conjunto da obra superior. O que não envolve corruptos, né? Porque corrupto, só de ser corrupto já é um montezinho de, né, porcaria. Só da pessoa tentar incriminar a outra e fazer outras merdas, meu amigo, já não vale nada. Já não vale nada, né? Mas peraí. De acordo com a matéria, a PECIM utilizava notas fiscais falsas de produtos com CIF, Serviço de Inspeção Federal, para a compra de carne estragada. Um laboratório responsável por analisar amostras de produtos alimentícios também estava envolvido na fraude. Se para você e sua família consumir esse tipo de alimento, tudo bem, meu amigo, problema seu. Mas fique ciente, sua mente está fraca.
Você está incapaz de observar o cenário. Você está incapaz de ver além da disputa política, da questão ideológica, apesar que vários me falam que eu arrebento muito com a esquerda, não sei o quê. Olha, com relação à esquerda, eu nem vou falar muito aqui, porque não cabe, vai estender muito mais esse vídeo e ele já está ficando grande. Mas aquela questão, primeiro, vamos a fatos, né? Quer saber que a esquerda olha para a Venezuela? Só para encurtar a conversa, né? Fraude em merenda escolar de acordo com os investigadores, só para você ver. Então, tá aí. Aí vem aqui a carne estragada, vem falando de outra empresa que teria mexido com essas carnes estragadas, tal, etc. Tá tudo aqui, tá nas matérias, tá nas fontes, ou seja, para o delegado Grilo, as irregularidades causavam revolta. Usar a cabeça de porco, animal morto de tempos, carne estragada, tudo para fazer esse tipo de produto, principalmente salsicha e linguiça, disse durante a entrevista coletiva. Aí tem aqui o diálogo, né? Tal. Inclusive, isso aqui vai informação para seu dia a dia. Eu não vi, pelo menos até agora não foi dito, que a Polícia Federal usou trechos de diálogo. Por que eu falo isso? Porque quando a pessoa ela é sem caráter, sem princípios morais, uma pessoa com alma imunda, ela tende a pegar trechos de áudio ou fazer montagem de imagem, vídeo, tal, etc, para tentar incriminar a pessoa, ferrar a pessoa. Isso é o que nós chamamos de pessoa de extremo baixo nível. Isso é similar a um verme. Agora, eu acho que, já que eu não vi aqui os frigoríficos falando que usou provas questionáveis e tal, etc., eu acho que a Polícia Federal não se prestou a esse papel nefasto. Parece que ela cumpriu o papel dela. Aí tá aqui, ó. A reportagem tentou, às 10h45, contato com o frigorífico Larissa de Mauá, São Paulo, mas foi informado que só Paulo Rogério Espósito, dono da empresa, poderia falar. No entanto, ele estava em reunião. A UOL também ligou para a Pecim Agroindustrial, mas funcionários da portaria informou que não havia ninguém disponível para prestar esclarecimentos. Ou seja, foi tentado ouvir o outro lado, porque em qualquer disputa, gente, desde briga judicial, desde a conversa fiada de pessoas, vocês têm que ter a cultura de ouvir a outra parte, ou outras partes, para que você não tenha uma visão míope, uma visão, no mínimo, tendenciosa das coisas. A menos que você acredite nas pessoas cegamente. Aí é um problema seu, né? Aí é outro papo. Aí tá aqui, o juiz diz que isso é uma prática de modus operandi, que já vinha acontecendo e tal. Aqui, abre aspas. Algumas que foram observadas ao longo do tempo de investigação em certas variações entre envolvidos. Nem todos cometem todas as irregularidades adiante. 2 pontos. Reembalagem de produtos vencidos, excesso de água, inobservância da temperatura adequada das câmaras frigoríficas. Assinaturas de certificados para exportação fora da sede da empresa e do MAPA, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Sem checagem in loco, venda de carne imprópria para o consumo humano, uso de produtos cancerígenos em doses altas para ocultar as características que impediriam o consumo pelo consumidor. Resumiu. Então tá aqui, ó. Isso aqui foi o juiz que disse, deixa eu ver se eu acho aqui, o juiz federal Marcos José Grey da Silva. Aqui foi ele que disse. Aí você fala, ué, mas a palavra dele é absoluta? Não, ele está relatando um fato. Se for um fato questionável, se a palavra dele for questionável, porque não quer dizer que é juiz e que é dono da verdade, não é isso. É só questionar e ver se a fonte procede. É isso que vocês têm que começar a entender. Aí vem aqui, ó. A BRF disse que está colaborando com as autoridades para o esclarecimento dos fatos, ou seja, vocês estão vendo que os frigoríficos eles estão tendo voz, eles estão tendo como falar a respeito, ou seja, o lado deles está sendo ouvido. Inclusive, até agora eu não vi nenhum deles falando que foi cerceado alguma coisa. Então, a companhia reiterou que incumpre as normas e regulamentos referentes à produção e comercialização de seus produtos, possui rigorosos processos de controle e não compactua com práticas ilícitas. A BRF assegurou também a qualidade e a segurança de seus produtos e garante que não há nenhum risco para seus consumidores, seja no Brasil ou nos mais de 150 países que atua. A reportagem tenta contatos com os demais citados pela Polícia Federal. Segundo a polícia, a carne é fraca,
é, em números, a maior operação já realizada pela Polícia Federal no país. O delegado federal Maurício Moscardi Grillo afirmou que os partidos PP, PMDB eram beneficiados com propina envolvendo o esquema nos últimos 2 anos. O que o brasileiro precisa, na minha opinião, é parar com essa coisa de corrupção seletiva, ou melhor, indignação seletiva, né? Tipo assim, para algumas coisas, nossa, que absurdo, mas agora para outras, não pode, fica cheio de dedo, de acordo com o viés ideológico que o desgraçado seguir. E fora essa questão toda de ser cidadão de segunda classe, eu falo, peguem lá produtos tipo exportação, paguem mais caro e consumam. E aí vocês vão ter uma noção mais crítica do que vocês consomem, do que você leva para dentro da sua casa. O brasileiro precisa, por exemplo, pressionar tanto o setor privado como o público para ter direito à qualidade em saúde, qualidade em segurança, qualidade em alimentação. Porque, querendo ou não, isso aqui tudo estava sob fiscalização estatal. De acordo com isso aqui que aconteceu, isso aqui é uma verdadeira falência. Isso aqui mostra como é que o Estado ele é débil e não consegue agir. E quando age de forma duvidosa. Ou seja, havia uma fiscalização, havia um custo dessa fiscalização e no final das contas o pessoal comendo até papelão. Dentro da carne, de acordo com o que foi apresentado, de acordo com as matérias, de acordo com a polícia, né? Aí tá aqui as gravações pela Polícia Federal apontam vários frigoríficos do país vendiam carne vencida tanto no mercado interno quanto para exportação. Para quem essa questão, por exemplo, da vitamina C, gente, o efeito dela é deixar a carne, manter a coloração da carne ali e tal, etc. E produto, e como já foi dito lá acima, produto in natura não pode conter nada disso, né? Mas e aí entra aqui na outra parte que há um recal, né? Ou seja, se tivesse tudo aqui não teria um recal, mas tem um recal. Então, as irregularidades não há o que se dizer, pelo exposto, né? Ok, não tem problema. Aí eu vou pular aqui. Agora vem aqui, ó. Como analisar a qualidade da carne? O IDEC recomenda que o consumidor evite a compra de alimentos ultraprocessados. Aí abre aspas. A partir da compra de carnes frescas, o consumidor é capaz de identificar se o produto está adequado para o consumo ou não, considerando as seguintes características: coloração avermelhada, textura não pegajosa e lisa e ausência de mau cheiro, informa o Instituto. Aí está aqui a fonte. E aqui, gente, é importante vocês terem essa visão, que a população, na verdade, é ela que faz a fiscalização. Tudo isso aqui começou por causa de um desentendimento do fiscal que não queria ser, está aqui escrito que não queria ser mudado e tal, etc. E houve aí essa questão da denúncia e fora outras coisas que surgem, que na verdade é vigilância dos cidadãos. E o povo brasileiro ele está precisando entender que é importante que ele consiga fazer cobranças como o pessoal do exterior faz. O pessoal do exterior não aceita ser tratado como cidadão de segunda classe. Eles não aceitam ser tratados como criaturas de joelho com o nariz na terra. Então vocês têm que ter essa visão. Vocês não podem aceitar, por exemplo, que o Estado ou empresas, que isso aqui na verdade é capitalismo de Estado, né, já é horrível por si só, que vocês não podem aceitar que empresas privadas ou grupos estatais tratem vocês dessa forma. Vocês têm que questionar. Igual tem gente mesmo que morre de medo de juiz. Tem gente que morre de medo de outras autoridades estatais. E esse povo não é feito para você ter medo. Esse povo, inclusive, é feito para servir você e não servir aos interesses próprios e muito menos ao Estado. Servem para servir você. Servem para levar a justiça ao cidadão. Mas você vai falar isso para o pessoal não entende, né? Aí tá aqui. Houve a interdição, cautelarmente e tal, tá aqui. Então, tem a questão aqui do mapa, né?
determinou o recolhimento de todos os lotes dos 3 frigoríficos por intermédio de publicação da Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom. E aí, agora vamos ver aqui o posicionamento, né? Porque é importante a gente sempre ver, no mínimo, os dois lados da moeda. O posicionamento. Por telefone, um representante do frigorífico Souza Ramos falou ao site Veja, abre aspas, a empresa está sob uma suspensão de 10 dias do recall, determinando pela Secretaria Nacional do Consumidor, Senacom, tendo em vista que a medida da Anvisa foi pautada da decisão do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA. Esperamos que a agência também suspenda as interdições. O site Veja tentou contato com representantes da empresa Transmit Logística, Transporte e Serviços Limitados, IPCIM Agroindustrial Limitada, mas não obteve resposta até a tarde desta quarta-feira. E aí o seguinte, eu vou fazer um compromisso aqui com vocês, o seguinte, o que for surgindo dessa questão da carne é fraca e a Polícia Federal, eu vou acompanhando e vou trazendo aqui para vocês, para a gente poder ter uma análise mais crítica da coisa, para a gente poder ponderar os dois lados. Por quê? Porque a esquerda, agora vamos falar da esquerda e outras pessoas menos informadas, elas começaram a falar que a Polícia Federal está comprada e que não sei o que, não sei o que, não sei o que, e não é bem assim não. Inclusive essa questão toda, se houve falha da Polícia Federal, tem que se apresentar onde ela falhou, porque inclusive nem todos os documentos estão públicos ainda. Aliás, tem muita coisa que nem está pública. Então as pessoas têm que apresentar onde foi que ela errou. Os grandes meios de comunicação, como também todos acho que os vlogs, pelo menos os sérios, os sites sérios de notícia, então acho que todo mundo está de porta aberta, não tem ninguém seguindo essa linha político-partidária, não. Eu não estou enxergando assim até agora. E é importante, por exemplo, as pessoas analisarem essa situação que o Brasil vive, porque isso aí está expondo todo mundo. E você, cidadão, tem que ficar ciente. Tenha senso crítico. Não aceite ser tratado como cidadão de segunda classe. Não fique de joelhos perante o Estado nem perante ninguém. Exija alimentos e produtos de qualidade no nível de sua família. Nenhum ser humano deve ser tratado de forma menosprezada. Pense sobre isso. E o pessoal, eu espero que vocês tenham absorvido boas coisas aqui. Logo mais a gente retorna com mais informações sobre esses temas e outros. Então até mais, se cuidem.